Você já saiu do consultório do seu ginecologista com uma receita de creme ginecológico e ficou na dúvida de como utilizar e para que serve? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre os cremes ginecológicos, as pomadas ginecológicas e até mesmo os óvulos ginecológicos. Por acaso você já foi na ginecologista e você saiu do consultório dela com alguma receita de uma pomada ginecológica que você ficou na dúvida para que aquilo serve, como se usa, como se aplica, qual que é a diferença de pomada vaginal para o creme ginecológico, para o óvulo vaginal? Pois é, nesse vídeo hoje eu vou explicar tudo e mais um pouco sobre o funcionamento e para que serve. Então aqui vem as dicas da ginecologista. E antes de iniciar o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. O nosso canal é cheio de dicas de estilo de vida, de saúde. Então aproveita, inscreva-se, ligue o sininho de notificações, ok? Então vamos lá, o que é um creme ginecológico ou uma pomada ginecológica? É uma medicação que é feita para se colocar na região da vagina e agir somente naquele local. Ele pode ser aplicado através de aplicadores específicos. Existem vários tipos de aplicadores que são tubinhos, fininhos ou mais grossinhos que você introduz na entradinha da vagina e coloca aquele creme lá dentro. Outra forma de medicação usada na região vaginal são os óvulos. Os óvulos vaginais nada mais são do que comprimidos. São comprimidos grandinhos, parecem cápsulas que você introduz na vagina através de aplicadores ou mesmo com o dedo. E o que são esses cremes ginecológicos? A gente tem uma série de ações para os cremes ginecológicos. A gente tem aqueles com ação antifúngica, usado no tratamento de infecções de origem fúngica, por exemplo, uma candidíase. A gente tem antibacterianos, anti-inflamatórios, antibióticos colocados nesse creme, também utilizados para tratamento de infecções mais graves, causados ou por uma bactéria ou por uma associação de fungo e bactéria. Esse creme pode ser usado também como veículo para uma reposição hormonal, ou seja, ele contém ali o estrogênio, o estriol, que tem a ação local na região da vagina. Hoje em dia a gente acha nas farmácias os lubrificantes à base de ácido hialurônico. E o que são eles? São lubrificantes que agem ali na cavidade vaginal e ajudam a manter o trofismo, a mucosa hidratada e bem funcionante, além dos lubrificantes à base de água usados para lubrificar a vagina durante o ato sexual. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Quando o óvulo ou o creme vaginal ele é indicado para tratar as infecções fúngicas, o que isso quer dizer? Que ele é usado para tratar aqueles corrimentos em que a gente vê um corrimento mais esbranquiçado, com grumos, que coça bastante, que dá uma vermelhidão na região da vagina e que às vezes a gente até sente o inchaço vaginal. Então esse tipo de creme ele é indicado para tratamento dessas infecções. A mais comum delas é a candidíase. Também pode ser utilizado para tratamento de vaginose bacteriana. O que é isso? São infecções bacterianas da região vaginal. Sabe aquele corrimentinho que você já teve, provavelmente, mais amarelado ou mais esverdeado, que tinha um odor característico mais forte que incomodava? Essas são as vaginoses, pode ser uma gardnerella, uma tricomoníase. Então existem cremes e óvulos específicos para tratar esse tipo de infecção, que ajudam a tratar os sintomas de coceira, irritação, e de tratar aquele corrimento em si. E como funcionam os óvulos ou os comprimidos ou os cremes ginecológicos para tratamento hormonal? Muitas mulheres, quando entram na menopausa, têm um sintoma muito característico, que é a atrofia vulvovaginal. E o que essa mulher sente? Um ressecamento naquela área da vagina. Na hora da relação sexual, ela pode não ter lubrificação para manter aquela relação e com isso ela pode se machucar, abrir algumas fissuras na hora da relação sexual, sendo um
um ato desprazeroso, incomodando muito essa paciente. Além disso, a mulher, por conta dessa atrofia vaginal, pode ter infecção urinária de recorrência, ou seja, ela vive tratando uma infecção urinária. E quando a gente está na menopausa também, por ressecamento dessa região vaginal, dessa mucosa vaginal, a bexiga que fica ali em cima, dentro da vagina, né, na parede da bexiga, ela pode ir caindo, perdendo aquela elasticidade e com isso pode ter incontinência urinária aos esforços. Então a gente usa o creme vaginal com o estriol, com o hormônio, que age nessa região específica da vagina, mantendo o turgor e a elasticidade dessa mucosa. Além dos óvulos que contêm o estriol, que é o estrogênio, a gente pode ter os óvulos para reposição hormonal à base de progesterona. Então a progesterona ela pode ser utilizada nas mulheres na menopausa que estão em reposição hormonal, mas esse óvulo de progesterona ele também pode ser usado como uma reposição hormonal em mulheres em idade fértil que têm uma deficiência de progesterona e com isso uma dificuldade de engravidar. Outra indicação desse óvulo de progesterona são para gestantes que lá no início da gravidez ela já tem uma deficiência dessa progesterona e tem uma ameaça de abortamento, por exemplo, já teve um sangramento no início da sua gravidez. Então não é incomum mulheres gestantes usarem óvulos ou cremes vaginais. Aqui vale uma lembrança muito importante. Os cremes vaginais em gestantes, eles têm uma indicação bem específica e depende muito da época da gestação que essa mulher está. Então não saia usando creme vaginal indicado porque acha que está com uma candidíase ou com um corrimento mais amarelado ou um corrimento com mau cheiro sem conversar antes com o seu obstetra. Alguns dos princípios ativos dessas pomadas podem ser teratogênicas, podem passar pela barreira placentária e afetar o feto, causando problemas. Outras pomadas ginecológicas que são muito utilizadas também são aquelas para lubrificação. Hoje no mercado a gente tem as pomadas à base de ácido hialurônico, que servem também com a mesma ação daquelas pomadas para atrofia vaginal durante a menopausa, para mulheres que têm contraindicação para reposição hormonal. E aqui seguem dicas bem importantes. Nunca vá à farmácia e compre a primeira pomada vaginal que você vê pela frente. Não se automedique. Como ela pode ter vários princípios ativos, como antifúngicos, antibióticos, ácido hialurônico, hormônio, não é tudo a mesma coisa. Cada uma tem uma indicação. E às vezes você vai comprar uma pomada que não é indicado para o seu tipo de inflamação ou infecção. Por exemplo, uma pomada antifúngica, mas você está com uma infecção bacteriana. Não se automedique. Se você tiver dúvidas quanto ao seu tipo de corrimento, vá ao ginecologista. Só ele pode te diagnosticar e indicar a pomada adequada para o seu caso. E como deve ser feito, o uso da pomada vaginal? Muitas mulheres têm dúvida e têm até um certo preconceito de como colocar essa pomada, esse creme vaginal. A inserção é muito simples. Esses cremes, eles já vêm com um introdutor que é um caninho fininho, parece um lápis oco, onde a gente coloca o creme lá dentro, a bisnaguinha a gente aperta, coloca o creme lá dentro e você vai colocar na entradinha da vagina. Não precisa colocar todo o aplicador, você coloca ele na entradinha, mais ou menos um pedacinho assim, e aplica a pomada lá dentro. O importante é que você aplique a pomada de noite antes de dormir. Por quê? Porque senão, se você ficar andando de um lado para o outro, essa pomada vai sair toda na sua calcinha e não vai fazer efeito nenhum. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!